Boa tarde, pessoal. Pessoal, continuando o nosso assunto de geografia, nós vimos que a questão do capitalismo, né? As características principais do capitalismo, como o capitalismo ele se insere hoje na economia, de que maneira ele influencia as trocas comerciais no mundo inteiro, de que maneira ele separa as classes sociais, como ele lida com cada uma delas. Então, foi alguns assuntos que foram abordados na nossa última aula, semana passada, certo? Nessa aula, eu vou abordar as etapas do capitalismo, tá certo? Então, a primeira etapa vai ser o mercantilismo ou capitalismo comercial. Esse mercantilismo ou capitalismo comercial, ele vai ter início com as grandes navegações. Portugal e Espanha saem na frente, Inglaterra posteriormente, né? E os modos, a maneira como se produz, ela vai começar a mudar a partir do momento em que esses países, né, colonizarem essas terras recém-descobertas ou recém-conquistadas, né, melhor dizendo. Aí nós vamos ter o modo de produção, né, porque é onde você encontra, né, você sabe que as grandes navegações elas só foram possíveis, né, por causa da burguesia europeia, né? Com o fim do feudalismo e a ascensão da burguesia, que é o capital comercial, oriundo a partir do comércio, foi que financiou, na realidade, mesmo que através de impostos, mas financiaram as grandes navegações, certo? Principalmente essa ascensão burguesa e os dividendos por eles adquiridos, digo, os burgueses, ok? Então, quando alguns países como Portugal, Espanha e Inglaterra, eles colonizam suas terras, no caso de Portugal e Espanha, nós tínhamos uma colônia de exploração e a Inglaterra nos Estados Unidos era uma colônia de povoamento, né? Uma colônia de povoamento fez com que os Estados Unidos prosperassem tanto, né? Chegasse a ser, como são hoje, a maior economia do mundo, ok? Aqui não, aqui os países da América Central, os países da América do Sul de maneira geral, os países africanos, os países asiáticos que foram conquistados, foram colônias de exploração. Então, por ocasião da colonização, quando essa colonização ela se firmou, aí surgiu a chamada primeira divisão internacional do trabalho. O quê? As colônias, elas exportavam matéria-prima e importavam produtos manufaturados da Europa. Desculpa, o que era feito aqui, na realidade, eram pequenos tiares que faziam roupas, aquelas roupas mais grossas, normalmente utilizadas por escravos ou pessoas paupérrimas, né, da colônia, e praticamente alguém fabricava alguma ferramenta, tal, mas não existia processo industrial, nenhuma manufatura, né, como da primeira vez. Então esse capitalismo comercial e mercantilista, né, ele propiciou a primeira divisão internacional do trabalho. Esse mercantilismo desintegrou o feudalismo, né, e coincidiu justamente com a formação dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais passaram a ter poder porque o poder voltou a ser centralizado na mão do rei, não mais na mão dos senhores feudais, mas na mão do rei. Isso facilitou também para que as grandes conquistas de terras
fora do continente europeu acontecer, certo? O grande gerador, o grande diferencial trazido, né, pelo capitalismo comercial, né, o capitalismo comercial e o mercantilismo, ele propiciou o surgimento, já em meados do século XVIII e propriamente no século XIX, e o século XX ela continuou, mas ele propiciou o início, em meados do século XVIII, da chamada Revolução Industrial, o chamado capitalismo industrial, que veio oriundo dos comerciantes e dos membros, de uma maneira geral, da burguesia europeia, que é quem financiou. Então se ganhou muito dinheiro com o comércio e vamos fabricar, né? A gente pode fabricar, sempre pode fabricar, vou agregar mais dinheiro, em vez de eu comprar e revender, eu posso fabricar, então meu lucro aumenta. E esse é o fundamento principal do capitalismo, a obtenção de lucro, ganhar dinheiro, não é isso? Ter poder através do dinheiro. Esse é o princípio fundamental do capitalismo. Então ele diz o seguinte, que o grande diferencial trazido pelo capitalismo industrial foi a transformação do processo produtivo provocado por novas técnicas, né, oriundas da Revolução Industrial. Lógico, a modificação do processo produtivo. Até então, o que é que se tinha? As corporações de ofício que existiam durante a Idade Média, toda ela, tanto na Baixa da Alta Idade Média, como na Baixa Idade Média, onde os mestres se reuniam numa corporação e eles dominavam todo o processo produtivo, desde a escolha da matéria-prima até a venda do produto final. Desde a compra da matéria-prima, a escolha e a compra lá, até a venda do produto final. Tá certo? A partir do momento que veio a Revolução Industrial, você teve uma divisão dessa industrialização, né? Você, de repente, você podia usar essa produção, ela ser diversificada, né? Ela ser fatiada. Algumas indústrias menores produziam para que a indústria maior produzisse o principal e montasse o que ela tinha com as indústrias menores. Tá certo? Então seria o ápice principal do processo industrial. Então o capitalismo industrial, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. Começou com a indústria têxtil, né? Em razão do acúmulo de ouro e prata do período colonial e também das suas reservas minerais, como o carvão. Então, no primeiro momento, começa a se utilizar o carvão para mover principalmente os teares mecânicos, que a Revolução Industrial ela começa com tear, ou seja, com tecido, a Inglaterra fabricando tecido, né? Então você tinha que ter teares mecânicos, tá certo? Esses teares mecânicos eram movidos a carvão e produziam mais rápido que um tear manual, né? A quantidade produzida era bem maior e o acabamento era bem melhor do que você produzir em tear manual, tá certo? Então o mecânico era mais rápido, você podia produzir mais peças, né, em pouco espaço de tempo, ok? A última dinâmica traçada pela revolução técnica do processo produtivo, ele diz aqui, veio redimensionar igualmente a economia do mercado. Os valores do mercantilismo que comandava a presença do Estado na economia foram questionados e lançados na terra. Uma nova doutrina econômica veio desbancar o mercantilismo. Ela apregoava total liberdade da concorrência sem intervenção do Estado. O principal ideólogo do capitalismo foi o economista inglês Adam Smith, e suas ideias foi exposta no clássico A Riqueza das Nações de 1776. Smith acreditava que o mundo seria melhor e mais racional se a livre iniciativa e individualidade não fossem interceptadas pelas regulações estatais. Então, o que é que ele dizia aqui? Eu li essa parte para fazer um comentário. Então, o que é que ele dizia? O seguinte, que tinha que existir economia de mercado. O que é economia de mercado? É livre concorrência. O governo não tem que controlar preço.
O governo tem que armazenar, que coordenar e não tabela preço. Os preços, eles vão de acordo com o que o mercado pede, com o que o mercado sugere, né? E isso é o bojo do que a gente chama do valor liberal, né? Então o liberalismo, na realidade, ele vai surgir no século XIX, por volta de 1700 e alguma coisa, né? 790, se não me engano, na Europa, né? Com Adam Smith, onde ele prega a diminuição do Estado, né? E dentre os principais valores liberais tem o seguinte: apologia às liberdades individuais, ou seja, você tem que dar liberdade individual à pessoa. Não é obrigado porque fulano comprou um barbeador da marca Gillette e o rei determinou, aí todo mundo compra o barbeador, não. Tem que ter iniciativa, a livre concorrência, você tem que ter liberdade individual. Eu não quero o Gillette, eu quero o Bic, quando eu comprar um barbeador Bic. Entendeu? Isso aí que chama liberdade individual. Você comprar o que você quiser da marca que você quiser, que você tem, não porque a maioria está comprando aquela, né? Presença mínima do Estado. Então o Estado se retira praticamente da economia, né? Cuida só da arrecadação para a Previdência Social e acabou-se. Entendeu? Não tem mais nada. Beleza? Defesa da propriedade privada. Olha, desde que o mundo do capitalismo comercial, antes mesmo dele, que a propriedade privada já era defendida, entendeu? Por alguém. Desde o tempo que acabou-se a questão das tribos, o homem já pensa na propriedade privada. Defesa da propriedade privada, é evidente. Estimula a competição entre as empresas sem intervenção do Estado. Perfeito, eu acredito que uma empresa tem que concorrer com a outra sem o Estado intervir, né? Seria livre concorrência dessas empresas, sem o Estado intervir, na realidade. Porque o Estado não precisa intervir em economia. As empresas, a livre concorrência, o que tem que se investigar é quando você tem várias empresas do mesmo ramo, mas são donos diferentes, e essas empresas vendem o mesmo produto e praticam o mesmo preço. Por exemplo, postos de gasolina. E quando tem um aumento a 5,69 a gasolina, você anda a 5,69. Quer dizer, isso é um cartel. Isso é cartel. Aí você tem o Sindiposte, que é quem controla isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, quem tem? Por que quando um bota um preço, todos os outros seguem? Será que o meu custo não é menor? Se eu tiver um custo menor, eu posso vender mais barato. Concorda? Mas aqui não. Aqui o custo é do supermercado grande mesmo. Ok? Quer dizer, o primeiro país a assistir à Revolução Técnico-Científica foi a Inglaterra, né? Na sequência dessa fase industrial e de consolidação do capitalismo, outros países atingiram seus objetivos. A Revolução Burguesa, né? Uma Revolução Industrial, com a Europa como assistiu como os Estados Unidos, né? França, Itália, Alemanha e Japão, no movimento que se convencionou chamar da Segunda Revolução Industrial, já em meados do século XIX, né? Na sequência do capitalismo adentrou a terceira etapa. Ou seja, já na Segunda Revolução Industrial, né? Já se falava sobre essa questão das guerras, né? Na terceira etapa, o sistema capitalista passou por uma aceleração na produção de capital. A Europa não dava mais conta da necessidade do capitalismo, precisava expandir em busca de mercado, ou seja, um banqueiro de qualquer país poderia emprestar dinheiro, injetar dinheiro na economia, tá certo? Isso é o capitalismo financeiro. Então, o que é o capitalismo financeiro? É a pessoa que tem uma financeira, que tem um banco, empresta dinheiro. Empresta a juros, evidentemente, para ganhar dinheiro depois, né? Isso é o capitalismo financeiro. Esse capitalismo ele é muito volátil. Qualquer problema que der no país, os investidores tiram esse dinheiro. Não é um dinheiro para investimento, quer dizer, não é um dinheiro para fazer prédio, para comprar ponte, para fazer estrada, não. Esse dinheiro é só para você investir e ganhar em pouco tempo. Então, comprei as ações da Petrobras aí a 21, a 23. Aí subiu para 29 hoje, eu vendi as ações por 29, ganhei dinheiro.
Mas se as ações caírem para zero, eu vou perder tudo que eu tenho, entenderam? Esse é o detalhe. O capitalismo financeiro, né? Ele diz ainda o seguinte: configurou-se uma acirrada disputa por novas terras que levaria à eclosão da Primeira Guerra Mundial, motivada principalmente pelo revanchismo alemão. Na Alemanha ganhava força ao círculo do poder as ideias para justificar o expansionismo germânico. Suas ideias foram a base da geografia política e da geopolítica. Quem foi esse geógrafo? Esse geógrafo foi Friedrich Ratzel. Ratzel foi um filósofo alemão que dizia o seguinte, que para você ser uma nação grande, você tem que ter territórios. Então, para você ter territórios, você tem que conquistar os territórios. Aí Hitler, já com aquele pensamento megalomaníaco, né? Aí saiu conquistando alguns países. Pois bem, pessoal, o capitalismo financeiro ele vai começar justamente naquele pedacinho lá, onde eu coloquei, se quiser eu posso gravar novamente, entendeu? Para vocês entenderem o que é isto aí. Então, o capitalismo financeiro é aquele que advém do sistema financeiro. Tem pessoas que só têm dinheiro, que não tem empresa, a empresa que eles têm é só para administrar o dinheiro. Eles investem, ganham muito dinheiro, aí depois vendem as ações. Compram as ações, quando as ações valorizam, eles vendem. Compram dólar, quando o dólar valoriza, eles vendem o dólar. Entenderam? E são pessoas, isso aí é chamado capital especulativo. Esse capital ele não fica. Esse capital o país não conta, porque a qualquer hora, de qualquer crise, esse capital ele sai para outro capital. Ele vai sair do Brasil para ser aplicado em outra bolsa de valores, em outro canto. Entenderam? Beleza, pessoal? Isso a gente chama de capital volátil. Ok? Então vamos ao que interessa. Vocês já fizeram? Eu queria que vocês fizessem um resumo do capitalismo, destacando os principais pontos, né, para eu receber. Tá certo? Isso é um trabalho. Vocês vão falar sobre o capitalismo e destacar os principais pontos. Ok? Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.